extraindo de indústrias desaparecidas os elementos de sua vitalidade. Um dia eles viram ali chegar, ao último palácio da última cidade terrena, um bando de míseras criaturas envelhecidas, descarnadas, meio selvagens, quase nada humanas, e que pareciam haver regredido ao primitivismo das espécies simiescas, já de há muito desaparecidas. Tratava-se de uma família errante, destroços de uma raça degenerada, que vinha procurando fugir à morte. Em virtude do secular pauperismo das condições de vida planetária, a humanidade que, por milhões de anos, dominara soberanamente a natureza, atingindo a unidade tão longamente esperada, constituindo uma única espécie em que se fundiram todas as variedades, essa humanidade superior, homogênea, perdera pouco a pouco o vigor e a grandeza. As influências de climas e meios não tardaram a deslocar a unidade conquistada, originando novas variedades e novas raças. E não foi senão com grande custo que as duas civilizações mais sólidas e mais enérgicas resistiram e se mantiveram nos pináculos da intelectualidade. Todo o resto da humanidade sofrera o peso dos erros, enfraquecera, modificara-se à mercê das influências preponderantes. A antiga lei de progresso tinha sucedido uma como lei degradativa. A matéria, dir-se-ia, retomara os seus direitos, regredindo o homem à animalidade. Mas todas as raças desse mundo selecto, caducaras e desagregadas, haviam sucessivamente sucumbido. Apenas alguns raros grupos erravam como espectros, por entre as ruínas do passado. Omega procurou utilizar aqueles servos de nova espécie, na manutenção dos aparelhos culinários que ainda funcionassem e, sobretudo, na conservação e aproveitamento do calor solar. A esperança raiou naquela estância do amor, com a beleza do arco-íris através de uma nuvem. O jovem par esqueceu o passado, mais cioso do futuro e toda entregue ao presente venturoso. Assim viveram alguns meses na ebriedade do amor que os prendia. Houve já quem dissesse que o amor é a poesia dos sentidos e o beijo perene de duas almas. Disseram, também, que a glória, a ciência, o talento, a beleza e a fortuna são incapazes de dar a felicidade, sem a consagração do amor. Nós poderíamos acrescentar que nesses extremos dias terrenos só esse amor brilhava, qual uma estrela em meio à noite universal. Aqueles dois amantes não se advertiam de que se abraçavam dentro de um sepulcro. Por vezes, à tarde, quando o sol se punha atrás das ruínas, Eva sentia-se angustiada na contemplação do imenso deserto que os rodeava e, abraçando seu bem-amado, não podia reter as lágrimas que lhe toldavam o olhar. Sim, ela ainda confiava no futuro. Mas, quanto à solitude, silêncio, desolação. Que estranho espólio de uma radiosa humanidade. As recordações ali estavam. Os livros, naquela biblioteca, contavam as glórias todas do passado, as gravuras como que as reviviam ante os seus olhos maravilhados. Os aparelhos fotográficos repetiam, à vontade, a voz dos mortos ilustres e até a própria imagem deles, na tela das projeções telefúticas. Nos velhos cofres metálicos, enormes, podiam as mãos mergulhar num oceano de moedas de ouro, de todos os timbres e valores, legado estéril de riquezas inutilmente acumuladas. Os instrumentos de física e de astronomia, que haviam transformado o mundo, jaziam no pó. Senhores do mundo, de todos os seus valores imobiliários, tudo possuindo, eles ambos mais pobres que os mais pobres mendigos do passado. De que serviu tudo isso? Dizia ela passeando os olhos por todas aquelas conquistas da humanidade extinta. Sim. Para que todo esse esforço? Conquistas, descobertas, crimes e virtudes. Sucessivamente, cada povo havia crescido e desaparecido. Alternadamente, cada cidade brilhara na glória e no prazer, para acabar em pó. Eles, ali, patentes naquelas ruínas que cobriam o solo, amontoadas, superpostas, ruínas de ruínas, sobre ruínas.
e as últimas teriam a mesma sorte. Dos bilhões de homens que aqui viveram, que resta? Nada. Dize-me, pois, meu bem-amado, tu que tudo sabes, por quê, e para que teria Deus criado a terra? E por que a humanidade? Não achas, meu querido, que esse Deus é um tanto louco? Todos esses bilhões de criaturas que vieram pular e disputar sobre esta pequenina bola girante, de que para que o serviram, uma vez que nada resta? Dar-se-á e não estejam agora, precisamente, como se nada houvera existido. Eu bem sei que os habitantes de Marte tiveram a mesma sorte que os de Vênus, quando se comunicavam conosco, há alguns séculos, também, não se consideravam votados ao aniquilamento. Agora, aí temos os jupiterianos que começam ainda incapazes de compreender nossas mensagens. Terão o mesmo destino. Dize-me, comédia ou drama, a criação? Diverte-se o Criador com os seus bonecos, ou apraz-lhe fazê-los sofrer? É idiota! Que me dizes, meu amor? Para que indagar, ó minha Eva? Que teus olhos não se turvem assim. Assenta-te aqui, nos meus joelhos, vem repousar a bela cabecinha junto do meu coração. Deus, crê, só fez o mundo para o amor. Esquece, pois, tudo mais. Mas, como esquecer, fechar os olhos, abafar a razão e o coração nestas horas tão solenes? Sim, nosso amor é tudo, absolutamente tudo. Mas, meu querido, como não pensar ainda que todos os casais que nos precederam, desde o princípio do mundo, desapareceram, também eles, e que todos esses amores que aureolaram de esperanças os votos humanos, todos esses ósculos divinais, de lábios nos quais dir-se-ia reacender um gozo eterno, todos esses arroubos se perderam, se diluíram em fumo, sim, em fumo, e que de tudo não resta mais que nada, nada. Ó, meu Ômega, a verdade é que a humanidade viveu 10 milhões de anos para acabar nada sabendo. A ciência é entre todas maravilhosa, a ciência do universo, a astronomia, tudo nos ensinou, deu-nos a verdadeira religião, mas não nos demonstrou a lógica de Deus. Queres muito saber, Eva? Contudo, não ignoras que a humanidade terrestre flutuou no incognoscível e nós não podemos conhecer o incognoscível. Sabe o ponteiro do relógio por que foi feito e por que gira? Precisamos resignar-nos com a circunstância de não havermos passado de ponteiros. Somos seres finitos e Deus é infinito. Não há estalão de medida entre o finito e o infinito. Estamos na situação de uma rodinha de relógio, que, metida na sua caixa, raciocinasse sobre a indústria relojoeira. Seguramente, ela poderia também raciocinar durante 10 milhões de anos, sem concluir que o mecanismo em que se integra tem por fim corresponder ao movimento diurno do nosso planeta. Minha querida, a rodinha do relógio só tem uma função, que é rodar. Todas as doutrinas filosóficas e religiosas resultaram vãs na indagação do absoluto. Entretanto, a ciência não é totalmente ilusória. Sabemos que o mundo visível, atingível, perceptível aos nossos sentidos, não existe sob as formas aparentes que nos impressionam e não passam de um véu do mundo real e invisível. Sabemos que o átomo é intangível, que a luz, o calor e o som não existem, bem como a solidez aparente dos corpos. Nossos sentidos, nossos meios de percepção apenas nos dão uma falsa imagem da realidade. Saber que assim é já é alguma coisa, bem como que a realidade reside no invisível, que a alma é uma força psíquica indestrutível, que se torna pessoalmente imortal, isto é, consciente de sua imortalidade, desde que começou a viver intelectualmente, desprendida da espessa ganga material. Sobre os bilhões de seres humanos que povoam a Terra, a proporção dos conscientes de sua imortalidade, conservando a lembrança de existências anteriores, é fraca, mesmo em Júpiter, sua instância atual. Mas, o progresso é a lei da natureza e todos deverão atingir esse valor consciencial.
Essa é a força psíquica que movimenta o mundo. O universo é um dinamismo. O visível aos olhos do corpo é composto de elementos invisíveis. O que vemos é feito de coisas que se não veem. As classificações científicas que, durante tantos milhões de anos, constituíram a ciência humana, foram baseadas em sensações superficiais. A humanidade, porém, pela análise mesma das sensações, pela observação e pela experimentação, aprendeu que o universo é regido por forças imateriais, que as almas são realidades, seres indestrutíveis, que podem comunicar-se, manifestar-se à distância, que o espaço não é barreira de separação, antes laço de união entre os mundos, que a pequenina Terra, ora moribunda, é um astro celeste como seus vizinhos e que a sua humanidade não teria passado de uma diminuta fração das muitas que existem no universo. E, como se perpetuou por tanto tempo és humanidade? Certo, pela suprema lei do amor. Foi ele, o amor, quem lançou as almas no cadinho universal. É o amor que deve pairar acima do tempo, como se verifica na história da humanidade. Ele, o Criador perpétuo, universal, a imagem sensível e deslumbrante do poder invisível e incognoscível, que irradia eternamente no mistério insondável. Eis como, naqueles últimos dias do mundo, os dois últimos exemplares da humanidade ainda conversavam sobre os grandes problemas que, de todos os tempos, desafiaram a curiosidade dos homens. Eles tinham se apoiado na esperança do além e, naquele momento, essa esperança lhes irradiava no coração como um fanal inextinguível. Ali estava, realmente, o verdadeiro Sol. O outro, o do planeta, continuava a brilhar e aquecer, sempre. Nossas personagens tinham a impressão de que viveria muito tempo ainda. O sistema circulatório das águas e a extração dos princípios alimentares funcionavam, graças ao esforço dos servos infatigáveis, parecendo que a última hora não soaria tão cedo no quadrante circular dos destinos. Mas, um dia, por mais perfeito que fosse, esse sistema deveria parar. As águas subterrâneas cessaram de correr. O solo congelou-se a grandes profundidades. Os raios solares prosseguiam aquecendo as habitações de tetos envidraçados, mas planta alguma poderia resistir à falta d'água. Todos os esforços combinados da ciência e da indústria não lograram dar atmosfera aos elementos nutritivos, peculiares à atmosfera de uns tantos mundos, e o organismo humano reclamava sempre os reconstituintes que aqueles esforços tinham obtido, qual vimos, do ar, das águas e das plantas. Secas as fontes, decretada estava a condenação. Depois de haver enfrentado todos os óbices e reconhecida a inutilidade da luta, o último casal humano não se resignou a esperar a morte. Outrora, antes de se conhecerem, cada qual de per se a esperava sem temor. Agora, porém, cada qual queria sequestrar o ser amado ao destino impiedoso. A só ideia de ver o seu Megar inanimado junto dela, Eva experimentava uma sensação tão dolorosa que nem sabia como lhe pudesse resistir. E ele, por sua vez, desesperava-se de não poder arrebatá-la deste mundo condenado a perecer, voando para aquele radioso Júpiter, sem deixar na terra o belo corpo que adorava. Imaginou que ainda poderia existir alguma região que retivesse um pouco daquela água preciosa, a míngua da qual a vida se esvaía. Posto que já debilitado, tomou a suprema resolução de partir, de investigar. O avião elétrico ainda funcionava. Deixando a última cidade humana, que já não era mais que um cemitério, os dois últimos descendentes da extinta humanidade esqueceram as regiões inóspitas, em busca de qualquer oásis desconhecido. Todos os antigos reinos deslizaram a seus pés. Reconheceram vestígios das últimas metrópoles, focos de civilização, que agora pontilhavam de ruínas toda a extensa zona equatorial. Tudo acabado, tudo morto. Em pouco, tornaram a ver a cidade que haviam deixado e onde, sabiam, faltava, como alhures, todo e qualquer elemento de vida.
Não desceram e assim prosseguiram percorrendo, naquele voo solitário, todas as regiões que animaram as últimas etapas históricas. Por toda parte, contudo, nada mais que ruínas, silêncio, desolação. Um deserto de gelo. Nem mais relva, nem plantas, mesmo polares. Os últimos cursos d'água desenhavam-se como em mapa geográfico e via-se que, junto deles, a vida humana se prolongara. Estavam agora, porém, exauridos, esgotados para sempre, e, quando por vezes se lhes patenteava o fundo de um lago, era um lago de pedra. O sol, mesmo no Equador, já não fundia os gelos eternos. Os animais, espécie de ursos de longo pelo, que ainda resistiam, mal encontrariam, em geladas furnas, exígua alimentação vegetal. Viam-se também, de vez em quando, uma espécie de morsas e pinguins caminhando sobre o gelo, e grandes aves cinzentas voando rasteira, melancolicamente. Os míseros condenados não encontraram em parte alguma o desejado oásis. A noite caía. No céu, nenhuma nuvem. Um vento menos frio, soprando do sul, havia-os levado a planar sobre a antiga África, transformada em região glacial. O mecanismo do avião paralisara. O frio, mais que a fome, estarreceu-os no fundo da sua nacelle forrada de peles. Pareceu-lhes perceber uma ruína e tomaram pé. Era um grande tabuleiro quadrangular, mostrando os fundamentos assentes em grandes massas graníticas. Nem mais nem menos que vestígios de uma pirâmide egípcia. Construção milenar, destinada à eternidade, ela sobrevivera, primeiramente, em pleno deserto, a civilização da qual era símbolo, mais tarde, descer abaixo do nível oceânico, com os territórios do Egito, da Núbia e da Abissínia, depois, tornar a emergir e fora pomposamente restaurada no seio de uma nova capital e de uma civilização mais opulenta que as de Tebas e Mênfis, até que, finalmente, acabou em abandono nas solidões desérticas, o único monumento das primeiras idades que ainda subsistia, graças à sua conformação geométrica. Descansemos aqui, disse Eva, sorridente e melancólica. Pois que estamos condenados à morte e, ao demais, quem o não foi? Quero morrer tranquilamente em teus braços. Procuraram uma anfractuosidade nas ruínas e ali se assentaram conchegados, à face da solidão tumular. Ela encolhia-se toda, febrilmente, abraçando-se ao companheiro e procurando reagir ao frio implacável que a invadia. Ele atraía e apertava de encontro ao coração, como se quisesse reaquecê-la com o fogo dos seus beijos. Amo-te morro, disse, mas, logo emendou, não, tu disseste que nós não morremos. Vês a estrela que nos chama. Nesse instante, ouviram atrás deles, saindo do túmulo de Quéops, um leve ruído semelhante ao farfalhar de uma ramagem agitada pelas brisas. Trêmulos, voltaram-se num movimento único e entreviram uma sombra, que lhes parecia autoluminosa, visto que a noite se fechava e não havia luar, deslizando, antes que marchando, e célere se lhes aproximando, até que estacou diante de seus olhos aterrados, estupefatos. Nada temais, disse Traço, venho receber-vos. Não morrereis. Ninguém morre, ninguém jamais morreu. O tempo rola na eternidade e a eternidade fica. Fui Quéops, eu que vos falo e é que reinei, nos prístinos tempos deste mundo. Depois, aqui expiei meus crimes em sucessivas existências servis, e quando fiz jus à imortalidade, fui habitar Netuno, Ganímedes, Reia, Titã, Saturno, Marte e outros mundos de vós desconhecidos. Atualmente, moro em Júpiter. Nos tempos áureos da Terra, esse planeta era ainda inabitável para seres inteligentes e percorria estágios preparatórios. Agora, esse mundo colossal que recebe o patrimônio dos progressos terrenos. Os mundos se sucedem no tempo, como no espaço. Tudo é eterno, tudo se funde no divino. Confiai em mim,
Vinde comigo. Enquanto falava o velho faraó, sentiram delicioso fluido penetrar-lhes na mente, como só ia acontecer quando ouvimos uma doce melodia. Uma sensação de felicidade transcendente e calma os invadiu inteiramente. Nunca um sonho, um êxtase, lhes produzira tal gozo. Eva ainda estreitou mais fortemente o companheiro. Amo-te, amo-te. Repetia. Omegar depôs-lhe nos lábios já frios um terno beijo, e ouviu que ela ainda lhe dizia num frêmito, oh! Quanto o teria amado! Júpiter lá estava a cintilar no céu. Eva abriu os olhos, fitou o planeta gigantesco e pareceu que se abismava no seu fulgor, como fascinada por alguma visão. De repente, o semblante iluminou-se-lhe num êxtase radiante. Muita vez, com o derradeiro suspiro do moribundo, vê-se um halo de tranquilidade estender-se, banhar-lhe a fronte e nela imprimir o selo de um sonho inefável. Assim, e porventura mais radiosamente, numa iluminação divina, transfigurou-se o semblante da última mulher. Ainda tentou falar, estendeu os braços para o astro e, reanimada por uma energia nova, ele a exclamar, admirada. Sim, é verdade, lá está ela, a verdade que me fizeste pressentir. Como são belos! Espíritos imortais, eis-me convosco. Ah! Que bem o disseste, nada morre. Estou consolada, Omegar está comigo, vivemos, continuamos a viver sempre, sempre. Exaltava-se ainda. Fixou em Omegar os olhos fulgurantes de entusiasmo e, contudo, não o viu. Sim, disse ela, ele está comigo. Nós vivemos, sentimos, vemos. A felicidade está na vida eterna. Levada por uma força sobrenatural, erguera-se como se quisesse alçar-se à imensidão do céu, mas, logo, rodando nos calcanhares, recaiu nos braços de Omegar, que se apressara em ampará-la. Estava morta. Beijou-a ainda nos lábios gélidos, trespassado de um frio glacial e sentiu, ele próprio, que a vida lhe fugia. O coração bateu-lhe precipite e, de repente, parou. Seus olhos se apagaram confundidos na luz de Júpiter, fechando as pálpebras suavemente. O sombra de Kelps elevou-se, desapareceu no espaço. A quem pudesse ver, não com os olhos do corpo, que só apreendem as vibrações físicas, mas, com os olhos da alma, que captam as vibrações psíquicas, deparar-se então, levadas por aquela sombra, duas minúsculas flamas conchegadas, conjugadas na mesma atração, ascendendo ao céu. Daí por diante, nada mais restava na terra, a não ser alguns míseros grupos de criaturas a morrerem de fome e de frio, assim uma espécie de esquimós selvagens, revestidos de peles e buscando nas cavernas rupestres um derradeiro abrigo. A raça intelectual, essa estava definitivamente extinta. Algumas espécies animais, degeneradas, ainda sobreviveram alguns milhares de anos. Depois, insensível, gradualmente, toda a vida planetária se extinguiu. Estes sucessos ocorreram, como vimos, 10 milhões de anos após a época que estamos vivendo. O Sol continuou a brilhar ainda por uns 20 milhões de anos e Júpiter e Saturno foram, então, a sede de gerações florescentes. Ela, a Terra, continuou a girar no espaço, qual desolada necrópole, na qual não se ouviria, jamais, o pipilar de um pássaro. Eterno silêncio amortalhou as ruínas da humanidade morta. Toda a história humana se esvaíra qual nuvem de fumo. E no abismo celeste, na amplidão infinita dos céus, nenhuma lápide, uma só lembrança assinalou o ponto em que o nosso mísero planeta exalara o derradeiro suspiro. Epílogo. Dissertação filosófica. Então juro por aquele que vive para todos os séculos dos séculos, que mais tempo não haverá. Apocalipse 10:6. A Terra estava morta. Os outros planetas haviam também morrido, uns após outros. Apagara-se o Sol. As estrelas,
porém, continuavam a brilhar. Havia sempre sóis e outros mundos. Na eternidade sem limites, o tempo, essencialmente relativo, é determinado pelo movimento de cada planeta e mesmo estimado em cada qual diversamente, segundo as sensações pessoais das criaturas. Cada globo conta a sua própria duração. Os anos da Terra não são os de Netuno, que equivalem a 164 dos nossos e, ainda assim, nada representam no cômputo do absoluto. Não há medida comum entre o tempo e a eternidade. No espaço vazio não existe o tempo. Ninguém poderia lá julgar-se em qualquer ano ou século. Admite-se, contudo, a possibilidade de um estalão que determinasse a chegada de um globo giratório. Sem movimento periódico, impossível se torna qualquer noção de tempo. A Terra já não existia. Nem ela, nem a sua pequena vizinha celeste, a ilhota Marte, nem a bela Vênus, o colossal Júpiter, o estranho Saturno, que perderam os anéis e, tampouco, Urano e Netuno com toda a sua lenteza. Nem mesmo o Sol que, com a ignuidade das suas chamas, havia, durante tanto tempo, fecundado as celestes pátrias que lhe gravitavam em torno. Ele, o Sol, não passava agora de uma bola escura, idêntica aos planetas vassalos, e o sistema planetário, invisível, prosseguia correndo na imensidão estrelada, no bojo do espaço obscuro. Do ponto de vista vital, esses mundos estavam todos mortos, não mais existiam. Sobreviviam à sua história, assim como os escombros das cidades assírias que o arqueólogo descobre no deserto adusto, arrolaram obscuros no invisível ignoto. E tudo isso em temperatura ultraglacial de 273 graus abaixo de zero. Nenhum gênio, nenhum mago poderia reconstituir o tempo esvaecido, restaurar os antigos dias em que a terra flutuava inebriada de luz, belos prados verdejantes, rios ondulosos como grandes serpentes, bosques orquestrais, florestas compactas e misteriosas, mares plácidos ou rugidores, montanhas sangrando fontes e cascatas, recantos luminosos, jardins floridos, ninhos, berços, populações laboriosas que viveram tão gloriosamente ao sol da vida, perpetuadas por um amor sem fim. Eterna, então, parecia toda aquela aventura. Que fim levaram aquelas manhãs, aquelas noites? As flores e os amantes, as luzes e os perfumes, belezas e sonhos. Tudo aniquilado, desaparecido tudo. A Terra, os planetas, todo o sistema solar anulado. E o próprio tempo sustado. Ele, o tempo, escoa-se na eternidade, mas a eternidade permanecia e o tempo ressuscita. Antes de existir a Terra, por toda uma eternidade houve sóis e houve mundos, humanidades vivas e operosas, como a nossa de agora. Assim viviam elas no bojo do infinito, milhões e milhões de anos, antes que a Terra existisse. Nem o universo anterior seria menos fulgurante que o nosso. E depois de nós, será o mesmo que antes de nós. Nossa época não tem qualquer importância. Examinando a história da Terra, poderíamos remontar primeiramente à época primária, na qual ela fulgia no espaço como verdadeiro Sol. Depois, vê-la-emos na fase em que, semelhante a Júpiter e a Saturno, foi recoberta de uma atmosfera densa, carregada de vapores quentes, e, daí por diante, acompanhar-lhe todas as transformações até o período humano. Acabamos também de ver, que, quando o vapor d'água desapareceu de sua atmosfera, sendo esta mais ou menos absorvida pelo próprio globo, ele deveria retratar a imagem dos grandes desertos lunares ora revelados pelos nossos telescópios, com as diferenças individuais da natureza terrena regida por seus próprios elementos, com as suas últimas configurações geográficas, suas plagas e rios dessecados. Cadáver planetário. Terra morta e regelada, leva, nada obstante, em seu seio uma energia não esgotada, a do seu movimento de translação em torno do Sol, energia que,
transformada em calor pela parada de movimento, bastaria para fundir toda a sua massa, reduzir uma parte a vapor e recomeçar uma nova história planetária, embora de curtíssima duração, visto que, se esse movimento de translação viesse a cessar, a Terra se precipitaria no Sol e perderia sua existência própria. Paralisada de súbito, ela cairia em linha reta para o Sol, em velocidade crescente, para atingi-lo em 65 dias. Parando gradualmente, a queda seria em espiral e levaria mais tempo para desvanecer-se no astro central. Toda a história da vida terrena aí temos diante dos olhos, com o seu começo e o seu fim. Sua duração, seja qual for o número de séculos que a integrem, antecede e sucede a uma eternidade, de sorte que não representa senão um instante perdido no infinito, uma vaga imperceptível no oceano imenso das idades. Muito tempo depois que a Terra deixara de ser uma estância de vida, os gigantescos mundos de Júpiter e Saturno, transitando mais lentamente da fase solar à planetária, reinaram a seu turno no seio do sistema solar, irradiando uma vitalidade incomparavelmente superior a toda a história orgânica do nosso globo. Entretanto, também para eles, chegaram os dias da decrepitude e houveram de mergulhar na noite do túmulo. Se a Terra tivesse conservado por tempos mais longos os seus elementos vitais como Júpiter, por exemplo, ela só pereceria quando se extinguisse o próprio Sol. Mas, a verdade é que a duração da vida dos mundos é proporcional à grandeza e aos elementos vitais de cada um. Duas são as fontes principais do calor solar: condensação da nebulosa primitiva e a queda de meteoros. A primeira causa produziu, segundo os mais seguros cálculos da termodinâmica, um calor que ultrapassa de 18 milhões o irradiado pelo Sol durante um ano, suposto que a primitiva nebulosa fosse fria, o que não é provável. Continuando a condensar-se, o Sol pode irradiar, sem nada perder, durante séculos e séculos. O calor emitido por segundo equivale ao resultante da combustão de 11 quatrilhões e 600 bilhões de toneladas de carvão mineral. A Terra não capta mais que meio milésimo dessa irradiação, e esse meio milésimo basta para entreter toda a vida terrestre. Dos 67 milhões de raios luminosos e caloríficos que o Sol manda ao espaço, apenas um é recebido e utilizado pelos planetas. Pois bem, para conservar essa fonte de calor, bastaria que o globo solar continuasse a condensar-se, de tal modo que o seu diâmetro não diminuísse senão 77 metros por ano, ou 1 quilômetro em 13 anos. Uma contração tão lenta que se tornaria absolutamente imperceptível. Seriam precisos 9.500 anos para reduzir o diâmetro de um segundo apenas, de arco. Se o mesmo Sol ainda fosse atualmente gasoso, seu calor, longe de diminuir, ou mesmo estacionar, aumentaria pelo seu efeito da contração, porquanto, condensando-se, por um lado, e resfriando-se, por outro, um corpo gasoso, o calor engendrado pela contração é mais que suficiente para impedir a queda de temperatura, e o calor aumenta até que a condensação comece sob a forma líquida. Tal, provavelmente, o estado atual do Sol. A condensação do globo solar, cuja densidade ainda não representa senão 1/4 da densidade terrena, pode, só por si, entreter durante muitos séculos, pelo menos 10 milhões de anos, o calor e a luz solar. Mas, nós falamos de uma segunda fonte de manutenção dessa temperatura, que é a queda dos meteoros. Constantemente, desabam na Terra 146 milhões de estrelas cadentes, cada ano. Maior, incomparavelmente, é o número das que convergem para o Sol, dada sua atração preponderante. Se ele recebesse, digamos, a 100ª parte da massa terrena, tal queda bastaria para entreter a sua irradiação, não pela combustão desses meteoros, pois se o Sol se consumisse a si mesmo a sua duração não passaria de 6.000 anos, mas, pela redução a calor do movimento subitamente sustado,
igual a 650 mil metros no último segundo da queda, tal a intensidade da atração solar. Se a Terra caísse no Sol, entreteria por 95 anos o dispêndio atual de energia solar. E assim, Vênus, durante 84 anos. Mercúrio, 7 anos. Marte, 13 anos. Júpiter, 32.254 anos. Saturno, 9.652 anos. Urano, 1.610 anos. Netuno, 1.890 anos. O que vale dizer que a queda de todos os planetas no Sol produziria calor suficiente para alimentá-lo por cerca de 46 mil anos. Certo, pois, que a queda de meteoros é dita uma longa duração ao entretenimento do calor solar. 33 bilionésimos de acréscimo anual, na massa solar, bastariam para compensar a perda, e somente a metade, se admitirmos que a condensação tem uma parte equivalente à da queda dos meteoros, para a manutenção do calor solar. Entretanto, para que os astrônomos o percebessem, mediante o aceleramento das revoluções planetárias, muitos séculos seriam precisos. Podemos, assim, admitir um mínimo de 20 milhões de anos para o futuro do nosso Sol, levando em conta apenas esses dois fatores. Poderíamos, mesmo, elevar o cálculo a 30 milhões, sem exagero. E note-se que tal duração ainda pode ser aumentada pela reserva de fatores desconhecidos, sem imaginarmos o encontro de um enxame meteórico. Foi, portanto, o Sol o último sobrevivente do seu sistema, o último beneficiado do fogo vital. E contudo, também ele se extinguiu. Depois de haver derramado sobre a família celeste, por tanto tempo, os raios da sua luz vivificante, viu aumentarem-se-lhe as manchas, em número e extensão, palecer-lhe a fotosfera, sombrear-se, coagular-se a superfície outrora fulgurante. Uma bola enorme, vermelha, substituiu no espaço o foco esplendente dos mundos desaparecidos. Também para ele chegou o último termo, soa a última hora no eterno relógio dos destinos, hora em que todo o sistema solar houvera de ser riscado do livro da vida. Sucessivamente, todas as estrelas que representam o Sol, todos os sistemas solares, todos os mundos, tiveram a mesma sorte. Apesar disso, tal como hoje, o universo continuou a existir. A ciência e a matemática nos diz. Parece que o sistema solar não possui atualmente mais que a 150ª parte da energia transformável que possuía no estado de nebulosa. Se bem que este remanescente constitui ainda uma provisão cuja enormidade nos confunde, ele terá também o seu total esgotamento. Mais tarde, a transformação se operará em todo o universo e acabará estabelecendo um equilíbrio geral de pressão e de temperatura. Daí por diante, a energia não mais será suscetível de transformar-se. Não será a imobilidade absoluta, visto que a mesma soma de energia há de existir sempre sob a forma de movimentos atômicos e sim, a ausência de todo o movimento sensível, de toda a diferença e de toda a tendência, isto é, a morte definitiva. Eis o que diz a matemática contemporânea. A observação atesta, de fato, que, de um lado, a quantidade de matéria permanece constante e, de outro lado, o mesmo se dá com a força ou energia, através de todas as transformações e posições dos corpos, mas, que o universo tende para um estado de equilíbrio, consequente à uniformidade do calor repartido. O calor solar, como o de todos os astros, parece devido à transformação dos movimentos iniciais, aos choques moleculares, e o calor atual, proveniente dessa transformação de movimento, difunde-se constantemente no espaço, isso até que todos os astros sejam resfriados à temperatura do próprio espaço. Se considerarmos idôneas as nossas atuais ciências, quais a física, a mecânica e a matemática,
E admitindo a constância das leis que hoje regem a natureza e o raciocínio humano, outro não poderá ser o destino do universo. Longe de ser eterna, esta terra que habitamos teve o seu princípio. Na eternidade, 100 milhões, 1 bilhão de anos, ou de séculos, são como um dia. A eternidade precede e sucede, a longura aparente se desvanece para reduzir-se a um ponto. O estudo científico da natureza e o conhecimento de suas leis nos levam, pois, à questão outrora posta pelos teólogos, chamem-se eles Zoroastro, Platão, Agostinho, Tomás de Aquino, ou qualquer bisonho seminarista tonsurado de véspera, a saber, que fazia Deus antes de criar o mundo? E fim do mundo, que fará Deus? Ou então, sob uma forma menos antropomórfica, de vez que Deus é incognoscível. Qual seria o estado do universo antes da ordem de coisas atual, e que será depois? A questão é a mesma, quer se admita um Deus pessoal, pensando e agindo preconcebidamente, quer se negue a existência de qualquer princípio espiritual, para só admitir a de átomos e forças indestrutíveis representando uma quantidade de energia variável, não menos indestrutível. No primeiro caso, porque Deus, potência eterna, incriada, teria ficado inativo ou, tendo ficado inativo, satisfeito com a sua absoluta imensidade inacressível, haveria de mudar esse estado, criando a matéria e as forças. O teólogo poderá responder, porque assim lhe aprouve fazer. Mas, o filósofo não se conformará com essa variabilidade do pensamento divino. No segundo caso, pois que a origem da atual ordem de coisas apenas remonta a uma certa data e não há efeito sem causa, temos o direito de perguntar qual o estado anterior à formação do universo atual. Ninguém poderá contestar que, posto seja energia indestrutível, há uma tendência universal para sua dissipação, que deve culminar em repouso e morte universal. É um raciocínio matemático, impecável. E contudo, nós não o admitimos. Por quê? Porque o universo não é uma quantidade finita. É impossível conceber um limite à extensão da matéria. Temos diante de nós, através de um espaço ilimitado, a fonte inestancável da transformação de energia potencial em movimento sensível e, daí, em calor e noutras forças, e não um simples mecanismo finito, a trabalhar como um relógio, que pudesse parar um dia para sempre. O futuro do universo é o seu passado. Se ele devesse finalizar um dia, há muito teria acabado e nós aqui não estaríamos a estudar este problema. É por serem infinitas as nossas concepções que não podemos assinalar princípio nem fim às coisas. Não concebemos mais que uma série, absolutamente interminável, de transformações existentes no passado, em trânsito para o futuro, ou, ainda, séries igualmente infindáveis de combinações materiais podendo encadear-se de planetas em sóis, de sóis em sistemas solares, destes em vias lácteas, em universos estelares, etc., etc. O panorama celeste aí está, contudo, a demonstrar-nos o infinito. Não compreendemos mormente a infinidade do espaço e do tempo, menos ainda qualquer limitação de espaço e tempo, de vez que o pensamento os ultrapassa e continua a vê-los. Caminharíamos sempre, em qualquer direção, sem jamais topar um fim. Podemos, de igual modo, imaginar uma ordem de sucessão nas coisas futuras. Falando do absoluto, não é espaço e tempo que nos deve preocupar, sem dúvida, mas o infinito e a eternidade, no seio dos quais toda medida, por mais extensa que seja, se reduz a um ponto. Nós não concebemos, não compreendemos o infinito, no espaço ou na duração, mas a nossa incapacidade de compreensão nada prova contra o absoluto. Confessando nada a compreender, sentimos que ele, esse infinito, nos envolve, e que o espaço limitado por uma parede ou barreira qualquer é de si mesmo uma ideia absurda, tal como a de que pudéramos admitir,
Em dado momento da eternidade, a possível existência de um sistema de mundos cujos movimentos medissem o tempo sem o criar. Será que sejam os relógios quem cria o tempo? Ninguém o dirá, senão que eles apenas o medem. Nossas medidas de tempo e espaço se desvanecem diante do absoluto. Mas o absoluto permanece. O fato é que vivemos no infinito, sem disso duvidarmos. A mão que sustém esta pena, compõe-se de elementos indestrutíveis, eternos, e os átomos que a integram já existiam na nebulosa que originou o nosso planeta, e continuarão existindo por todos os séculos dos séculos. Vosso peito respira e o cérebro pensa com os materiais e forças já operantes há milhões de anos, e que hão de operar, sem fim. E o minúsculo globo que habitamos está no fundo do infinito, não no centro de um universo limitado tanto quanto a mais longínqua estrela acessível às nossas lentes telescópicas. A melhor definição do universo que até agora nos foi dada, é ainda de Pascal, a qual nada haveria que acrescentar, a saber, uma esfera cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em parte alguma. É este infinito que assegura a eternidade do universo. Estrelas após estrelas, sistemas sobre sistemas, universos sucedendo-se a universos, aos milhares, aos milhões, infindos em todos os rumos e direções. Não habitamos um centro inexistente e, tal como a mais longínqua estrela que aludimos, a Terra jaz no fundo do infinito. Voemos no espaço infindo, em pensamento e com a velocidade do pensamento, por meses, anos, séculos, milênios e nunca, jamais, nos deterão quaisquer limites, nem nos aproximaremos de uma fronteira. Haveremos de ficar no vestíbulo desse infinito escancarado à nossa face. Infinitos no tempo, vivamos em pensamento para além das idades futuras, juntemos séculos a séculos, períodos seculares a períodos seculares e jamais atingiremos o fim. Haveremos de ficar no vestíbulo dessa eternidade desdobrada diante de nós. Em nossa pequena esfera de observação terrestre, constatamos que, através de todas as mudanças de aspecto da matéria e do movimento, o quantum de um e outro continua sendo o mesmo, sob outras formas. Matéria e força se transformam, mas a quantidade de massa e de potência subsiste. Os seres vivos nos dão este exemplo perpétuo: nascem, crescem, assimilando substâncias tomadas ao ambiente exterior, e, quando morrem, se desagregam e restituem à natureza todos os elementos que lhes integraram o corpo. Uma lei constante reconstitui perpetuamente outros corpos com esses mesmos elementos. Tudo astro é comparável a um ser organizado, mesmo no concernente ao seu calor interno. O corpo vive enquanto funcionam seus diversos órgãos, acionados pelos movimentos da respiração e da circulação. Quando sobrevém o equilíbrio e o estacionamento, verifica-se a morte, mas, depois da morte, todas as substâncias que formavam o corpo vão reconstituir outros seres. A dissolução é, assim, o prelúdio do renovamento e formação de outros seres. A analogia leva-nos a crer que a mesma coisa se verifica no sistema cósmico. Nada pode ser destruído. O que subsiste, invariável em quantidade, mas sempre mudando de forma sob as aparências sensíveis que o universo nos apresenta, é uma potência imensurável, que somos obrigados a reconhecer ilimitada no espaço, e sem começo nem fim, no tempo. Eis porque sempre haverá sóis imundos, que não serão os nossos sóis imundos atuais, que serão outros, mas, sucessivos sempre, por toda a eternidade. E este universo visível não deve representar para o nosso espírito mais que as aparências variáveis e mutáveis da realidade absoluta e eterna, constituída pelo universo invisível. Foi em virtude dessa lei transcendente, que, muito tempo depois da morte da Terra, dos planetas gigantes e do próprio astro central, enquanto ele, o nosso velho sol enegrecido, vogava sempre, na imensidade ilimitada,
levando consigo os cadáveres de mundos em que as humanidades terrestres e planetárias haviam morejado outrora. Um outro sol extinto, vindo das profundezas do infinito, o encontrou quase de face e o deteve. Então, dentro da noite sideral profunda, essas duas bolas formidáveis engendraram, num repente, por força do choque prodigioso, um fogo celeste imenso, uma vasta nebulosa a oscilar, primeiramente qual flama louca, a mergulhar depois nos abismos celestes, insondáveis. Sua temperatura poder-se-ia estimar em milhões de graus. Tudo o que fora terra, água, ar, mineral, planta, homem, aqui na terra, tudo o que fora carne, olhos, corações palpitantes de amor, belezas empolgantes, cérebros pensantes, mãos operosas, vencedores ou vencidos, carrascos e vítimas, átomos e almas não desprendidas da matéria, tudo se reduzirá a fogo. E assim os mundos de Marte, Vênus, Júpiter, Saturno e a restante confraria. Era a ressurreição da natureza visível, enquanto que as almas que tinham adquirido a imortalidade continuavam a viver eternamente nas hierarquias do universo psíquico, invisível. A consciência de todos os seres humanos que tinham vivido na Terra graduara-se no ideal. Os seres haviam progredido por suas transmigrações através dos mundos e todos reviviam em Deus, desprendidos das gangas materiais, plainando na luz eterna e progredindo sempre. O universo aparente, o mundo visível, é o cadinho no qual se elabora, incessantemente, o mundo psíquico, único, real e definitivo. O espantoso choque dos dois sóis extintos criou uma nebulosa imensa, que absorveu todos os velhos mundos reduzidos a vapor e que, soberba, gigantesca, flutuando no espaço infinito, começou a girar sobre si mesma. Nas zonas de condensação dessa nebulosa primordial começaram, então, a nascer novos globos, tal como se deu outrora, nos primórdios da Terra. E foi, assim, um recomeço do mundo. Uma gênese que futuros Moisés e Laplace haveriam de recordar. E a criação prosseguiu nova, diversa, não terrestre, marciana, saturnina, solar, mas, sim, extraterrena, sobre-humana, inextinguível. E houve outras humanidades, outras civilizações, outras vaidades, outras Babilônias, Tebas, Atenas, Romas, outros palácios, templos, monumentos, outras glórias e outros amores. Mas, tudo isso nada tinha da terra, cujas efígies se esvaneceram como sombras espectrais. E esses universos também passaram, por sua vez. Outros lhes sucederam. A certa época, perdida na eternidade dos tempos, todas as estrelas da Via Láctea se precipitaram para um centro comum de gravidade, constituindo um imenso, formidável Sol, centro de um sistema cujos mundos gigantescos se povoaram de seres organizados, em temperatura incandescente para nós, e cujos sentidos, vibrando sobre outras irradiações, com outra física e outra química, lhes mostraram universos sob aspectos irreconhecíveis aos nossos olhos. Para outras criações, outros seres e outros pensamentos. E sempre, sempre o espaço infinito permaneceu repleto de mundos e de estrelas, de almas e de sóis. Nem nunca deixou de haver eternidade, visto que ela não comporta começo nem fim. Fim.